Olá, assinante da TV Destaque. É muito bom estar com você em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. No programa de hoje nós vamos falar sobre o direito das pessoas com deficiência. O programa está imperdível porque nós temos muita informação para você. Eu estou na companhia do Dr. Cazu e é ele quem vai apresentar o nosso convidado. Olá, assinante. Hoje conosco o Dr. Alexandre Alcampos Marques da Silva. Ele é advogado militante, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Guarulhos, vice-presidente dos ex-alunos de Direito da FIG Unimesp e presidente do Conselho Municipal para Assunto de Pessoas com Deficiência. Doutor Alexandre, apenas para a gente poder se inserir na questão assim já, o que é deficiência e como ela pode ser classificada? Bom, primeiramente, um bom dia, doutora Adriana, bom dia, doutor Cazu, bom dia aos telespectadores, assinantes da TV Destaque. Quero agradecer o convite de estar aqui novamente no programa Direitos e Deveres da OAB Guarulhos. E o senhor me perguntou o que seria a deficiência e como que ela é classificada. A deficiência ela é toda perda ou anormalidade da condição física, psicológica ou fisiológica da pessoa, uma perda ou uma redução total ou parcial dessas condições físicas, psicológicas ou até mesmo fisiológica. Hoje ela se classifica em deficiência intelectual, física, auditiva, visual e múltipla. São essas cinco classificações. Desculpa, doutor. O doutor disse a intelectual seria a mental, é isso? Isso, hoje o termo utilizado é deficiência intelectual, não mais a deficiência mental, como se falava antigamente. Perfeito. Doutor Alexandre, a Lei 8.213 de 91, que é conhecida como a Lei das Cotas para os trabalhadores com deficiência, ela já chegou aos 20 anos, né, de vigência. Nós ainda esbarramos na questão do preconceito, da falta de informação, ou essa lei vem sendo efetivamente cumprida? Ela vem sendo cumprida nesses 20 anos de lei, ela vem sendo cumprida até por questão da obrigatoriedade do cumprimento desta norma, desta lei. Porém, nós esbarramos em alguns problemas, vamos assim dizer. O primeiro que nós colocamos e sempre falamos é a questão do benefício de prestação continuada. Por quê? Porque a lei do benefício de prestação continuada, ela restringe a pessoa que estiver trabalhando, ela não pode receber o benefício. Então, muitas vezes, a pessoa que possui a deficiência e recebe benefício, ela opta por não trabalhar para que ela possa continuar recebendo o benefício. A lei é o LOAS, né? A Lei Orgânica de Assistência Social. Perfeito. Doutor Alexandre, o senhor estava dizendo da LOAS, mas existe aquele outro benefício previdenciário que se dá, por exemplo, em razão ao acidente de trabalho, que ele diferencia da LOAS. Tá? Seria aquela deficiência que seria adquirida por um acidente de trabalho em relação ao contratual, né? O benefício seria... Isso. Esse tipo de profissional, o órgão previdenciário, geralmente ele faz com que a pessoa volte a trabalhar. Reabilita. Isso, ela deve ser reabilitada. Assim, e como que se faz a qualificação desse profissional para o exercício dessa nova função? Normalmente a própria empresa trabalha na reabilitação desta pessoa, né? Mas assim, adequa em uma outra função dentro das atividades da empresa. Desculpa cortar. Mas o que nós vemos na prática é que normalmente o INSS concede a alta ao vítima do infortúnio e a empresa normalmente diz que não existe uma função para ela se desenvolver dentro dessa deficiência que ela passa a ter. Como que a empresa, como nós podemos responsabilizar a empresa por situações como essa? Qual é a responsabilidade da empresa para preparar esse profissional para que ele desempenhe essa nova função? Na realidade, a responsabilidade da empresa é total, até porque é de interesse da própria empresa cumprir o que a lei determina. Se a lei determina que você tem um quadro de funcionários que ultrapassam 100 funcionários, ele obrigatoriamente tem que ter 2% dos funcionários ali, 2% do seu quadro sendo pessoa com deficiência. Então, acho que a empresa ela tem total responsabilidade no sentido de qualificá-la, né, qualificar a mão de obra para que ela possa receber a pessoa com deficiência.
né? Então, a empresa, não só a empresa, mas nós vemos também casos de pessoas, como já disse, que recebem o benefício de prestação continuada e opta por receber o benefício e não se qualificar para estar se inserindo no mercado de trabalho, sendo como uma responsabilidade também da própria pessoa com deficiência. Mas aquela que já estava empregada e por consequência de um acidente de trabalho, a empresa ela tem total obrigação de requalificá-la e inseri-la dentro do trabalho da empresa, né? Dentro do quadro de funcionários ali, que ela na verdade, já se insere no quadro de funcionários, mas ela tem que estar sendo adaptada numa outra função, né? Ou na mesma função, mas... Não é uma faculdade, é uma obrigação. Uma obrigação, no meu entendimento, é uma obrigação. Uhum. Doutor Alexandre, e como a legislação brasileira, ela trata a questão das necessidades das pessoas com deficiência? Nós falamos aqui sobre a lei de cotas, mas quais outras leis promovem os direitos dessas pessoas com deficiência que merecem ser destacadas na oportunidade de hoje? Não, hoje nós temos algumas leis que de fato se destacam. Primeiramente pela própria Constituição Federal, que ela define alguns dos direitos. Quer dizer, o próprio artigo 5º da Constituição Federal, por si só, ele já define os direitos do cidadão, né? E eu vejo como a pessoa com deficiência, ela não precisa ser tratada de forma desigual. Na realidade, ela tem que ser tratada com igualdade, né? Isso é garantido pela própria Constituição Federal e assegurados os direitos fundamentais. Primeiro, como a lei maior, né, sendo essa a de maior destaque. Temos outras leis, como a 10.098 de 2000, que disciplina a questão da acessibilidade nos prédios públicos, né, a mobilidade urbana, o acesso à informação, à educação, tudo que diz respeito à acessibilidade e à educação da pessoa com deficiência. Então, e dentre outras, eu costumo dizer que lei existem muitas leis, né? O que falta na realidade é a questão da conscientização da população, da sociedade, em respeitar o direito da pessoa com deficiência, né? São inúmeras leis, doutora Adriana, são inúmeras. Aqui, se eu for pontuar, na realidade são várias, mas eu destaco sempre a Constituição Federal e a Convenção Internacional, né? Que disciplina justamente a questão do tratamento da pessoa com deficiência. Tá, aqui na questão da acessibilidade que o senhor fala, doutor, nós que vivenciamos o dia a dia dos fóruns aqui de Guarulhos, nós sabemos da dificuldade da pessoa com deficiência, não só de ser atendida como jurisdicionado, ou até mesmo profissional, advogado que tenha a deficiência. Como é que está essa situação dos fóruns de Guarulhos em relação à acessibilidade? Na realidade, é precária. O Fórum Central, nosso Fórum Central não tem acessibilidade nenhuma. É um fórum que possui escadas, um fórum que não possui um banheiro adaptado, né? Então, resumindo, não tem acessibilidade nenhuma. Os outros fóruns federais, o Fórum Trabalhista e o Fórum Federal, ele já possui acessibilidade, possui o elevador, né? Mas ainda falta a questão do estacionamento, exclusivo para a pessoa com deficiência, né? Para o advogado que possua algum tipo de deficiência, não só o advogado, mas o usuário também tem direito a essa vaga exclusiva para que ele possa ter acesso ao fórum, né? Mas a preocupação em si é o Fórum Central, que não possui acessibilidade nenhuma. Até a questão das vagas nas ruas também são precárias. Curiosidade, um cadeirante para fazer uma audiência no 2º andar? Ele tem que ser carregado, o que é constrangedor, né? Como de fato já houve uma situação dessa, onde que a pessoa ela teve que ser carregada para a vara do júri, para que ela pudesse fazer o estágio, né? Então isso é constrangedor, de fato, para a pessoa com deficiência é muito constrangedor, é humilhante. Para você que quiser enviar as suas sugestões, encaminhe seu e-mail para o e-mail presidência@oabguarulhos.org.br ou então, se preferir, o contato telefônico 2468-8199, ramal 33. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.